Bora lá resolver juntos essa questão de teoria do texto do Enem de 2010. A gente inicia pela perigrafia e identifica que é um texto que está disponibilizado na época, né? Então, se está na época, significa que é um texto informativo, um texto jornalístico. Vamos lá para a gente ver o que esse texto traz para a gente. O dia em que o peixe saiu de graça. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la a longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. Vamos lá, então. A notícia do ponto de vista de seus elementos constitutivos e a gente vai ter que identificar aí as questões, né, as alternativas. Então, basicamente, o que é possível afirmar acerca das partes que compõem a notícia? O que a gente tem em cada uma dessas suas partes, né, em cada uma desses elementos estruturais do texto? Letra A. Apresenta argumentos contrários à pesca ilegal. Gente, o texto, ele não é fundado, né, na argumentação. Esse é um texto informativo. Então, a gente não está falando de um texto argumentativo, e sim de um texto expositivo, né? Um texto que vai mostrar o que aconteceu, tudo bem? Então, não temos argumentos, a gente só tem exposição do que aconteceu. Letra B. Tem um título que resume o conteúdo do texto. Aqui, galera, pode ser que a gente fique na dúvida. Por quê? O dia em que o peixe saiu de graça, de alguma maneira, vai dizer algo que aconteceu, né? Então, assim, o que aconteceu na situação? Então, aqui, a gente tem uma possibilidade de resposta. Só que, olha o comando. A notícia do ponto de vista de seus elementos constitutivos. O que é possível afirmar acerca das partes que compõem a notícia? Então, apesar do título resumir o conteúdo do texto, esse não é um elemento constitutivo das suas partes. Ou seja, não é um elemento que estrutura o texto, né? Não é uma característica voltada à composição do texto, e sim, né, à questão temática do texto, e não à composição, à estruturação, à forma como o texto foi organizado. Letra C. Informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. Aqui a gente tem o nosso gabarito, né? Por quê? Porque as partes do texto são a ação, a operação do IBAMA, a finalidade, né, preservar o meio ambiente e o resultado da ação, que foi ali a doação, né, para instituições de caridade, ok? Letra D, dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação do IBAMA. Não tem nenhuma direção, né, gente, aos órgãos governamentais. O texto dirige ao público leitor da revista Época. E a letra E, introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio ambiente. Não existe nesse texto, gente, um convite para mobilização socioambiental, né? Então a letra E está errada. Essa é uma questão de nível fácil. Eu espero que vocês tenham entendido aí e acertado. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau, tchau!